Já estamos de volta com o Direto do Plenário, já com as imagens tradicionais de toda quarta e quinta-feira, quando temos a entrada dos ministros do Supremo Tribunal Federal, na expectativa do início da sessão plenária. Já, e claro, com a presença também do Ministério Público, Procurador-Geral da República, para que tenhamos o início dos processos que estão previstos para a tarde desta quarta-feira. E como sempre, você acompanha ao vivo direto do plenário. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta, nesse 29 de março de 2023, a 8ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Antes de passar à senhora secretária a leitura da ata da sessão anterior, só vou registrar que no último sábado, 25 de março, foi o dia da Constituição. E esse dia, 25 de março, foi escolhido porque é a data da outorga da primeira Constituição Imperial do Brasil por Dom Pedro I. Faria 199 anos no dia 25 de março. A outorga ocorreu em 25 de março de 1824. Então, só esse registro, e agora eu passo à senhora secretária a palavra para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 23 de março de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a senhora ministra Carmen Lúcia. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h44, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma observação, alguma complementação. Então, nada havendo, declaro aprovada a ata e chamo para continuidade de julgamento as ações diretas de inconstitucionalidade 5549 e 6270, sob a relatoria do eminente ministro Luiz Fux. São ações diretas que dizem com as ODS 8, 9 e 11 da Agenda da ONU 2030. Consta da nossa papeleta, a rigor só da papeleta consta o voto do eminente relator, eminente ministro Fux, conhecendo integralmente da ação 5549, julgando improcedente o pedido, acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, e o voto do ministro Edson Fachin, conhecendo integralmente da ação e julgando procedente o pedido. Tivemos a primeira suspensão e com relação à ADI 6270, o voto do ministro Luiz Fux conhecendo parcialmente da ação e na parte conhecida julgando-a improcedente, acompanhado também pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, e o ministro Edson Fachin, acompanhando o relator no conhecimento parcial da ação, mas na parte conhecida, julgando procedente o pedido. Presidente. Quem me chamou? Eu, Luiz Roberto. Ministro Luiz Roberto. Boa tarde, presidente. Boa Sempre tarde. Um prazer. Eu estou em meio a rememorar, ministro Luiz Roberto. Ah, sim, eu ia dizer, eu já votei também. Eu estou em meio, era na primeira assentada. Agora eu continuo a segunda assentada. Né? Perfeitamente. Obrigado. Obrigada, ministro Luiz Roberto, mas é muito bom sabê-lo atento. Isso mesmo, sempre me alerte se eu estiver cometendo algum equívoco. Eu agradeço. Aí, na segunda assentada, nós temos os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, acompanhando o voto do ministro Luiz Fux, com relação às duas ADIs, e o ministro Ricardo Lewandowski, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin. Aqui encerrou a nossa segunda
assentada de julgamento desse processo, eu suspendi o julgamento porque a ministra Carmen Lúcia, que participara de todos os debates, naquele momento não estava presente. Passo a palavra à Sua Excelência para o voto. Muito obrigada, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, com um cumprimento muito especial ao ministro Fux, relator destas duas ações diretas, Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, senhores advogados, também com cumprimento muito especial aos que assomaram a tribuna e nos trouxeram tantas achegas, foram tantos memoriais e trabalhos apresentados, servidores, todos que nos acompanham. Senhora presidente, farei a juntada de voto escrito e serei extremamente breve nas minhas observações, cumprimentando mais uma vez o ministro Fux, que trouxe um voto não apenas alongado em extensão, mas profundo nos dados, embora já de pronto vá dizer que estou pedindo todas as vênias, porque acompanharei a divergência e vou fazer as observações nesse sentido, ministro Fux. Acompanharei Vossa Excelência no conhecimento parcial de ambas as ações. Nessas ações se questiona a validade constitucional do artigo 3º da Lei 12.996, na parte que altera as normas do inciso 4 e da linha E do inciso 5º do artigo 13, da linha J do inciso 13, do artigo 14 da Lei 10.233, parágrafo único, inciso 1 a 4 do artigo 2º, dos incisos 1 a 3, e parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Resolução número 71 de 2019, e também da deliberação, alguns artigos da deliberação 955 da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Explico os fundamentos que me levam, senhora presidente, a votar tal como fizera o ministro Edson Fachin, a despeito de todas as muito claras e percussientes exposições e fundamentos apresentados pelo ministro Luiz Fux, relator dessas ações. Acho que o que estamos discutindo aqui, se precisaria ou não de haver, de ser obrigatório, se haveria inconstitucionalidade por não se acatar as normas constitucionais relativas à licitação, nos casos da autorização que a Constituição passou a aceitar para o transporte interestadual e internacional terrestre. E nestes casos, senhora presidente, eu acho que o que nós estamos discutindo é um modelo de administração pública. Quer dizer, eu não esperava que nesses últimos... Eu não esperava na minha vida ver que, em algumas ocasiões, o direito administrativo vem sendo alterado no sentido de um afastamento do Estado até naquilo que era instrumentalização necessária para dar cumprimento aos princípios constitucionais do artigo 37, se propondo novos vetores administrativos. Não esperava por quê? O que levou ao esmero, à obrigatoriedade constitucional da licitação, foi a necessidade de uma publicização cada vez mais de todos os comportamentos públicos na escolha daquele que seja o que melhor pode prestar um serviço público. Por isso é que eu digo que a autorização tornou-se constitucional, nenhuma dúvida, mas a licitação é como uma chave que se entrega a alguém que se diz habilitado para entrar numa porta. Então, primeiro, o procedimento licitatório pode ser diferente. O que se exige é o processo licitatório em todos os casos da administração pública, na leitura que faço da Constituição, e o ministro Fux, tantas vezes aqui, chamou a colação a lição do ministro Eros Grau. Não se interpreta a Constituição em tiras. A ilação que Vossa Excelência retira desta afirmativa, no entanto, ministro Fux, é diferente da minha. O que eu entendo é, sendo a Constituição um sistema, se ela expõe o que para alguns administrativistas, como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, para o ministro Seabra Fagundes, mais antigo, portanto, e anterior mesmo a esta Constituição, era a necessidade de se dar acesso a todos da sociedade para eles virem se mostrarem habilitados, capacitados, aptos a colaborar no sentido da prestação do serviço público. A autorização, que antes era um instrumento precário, e há uma precarização em relação à permissão e concessão, não é o próprio contrato. A licitação é o procedimento prévio, e pode-se dizer,
ela é demasiado, o procedimento que tinha, especialmente na lei anterior a essa, que tem agora vigência, a 8666, se diz, ela era muito burocrática, isso está até repetido em algumas dos debates feitos aqui neste caso, nestes dois casos. Eu digo, o procedimento pode ser mudado, o que não pode é ser afastado da licitação. O que se tem aqui é uma espécie de credenciamento, na verdade, essa autorização. A autorização era dada a título precário, basicamente o exemplo que se tinha era do jornaleiro. Todo mundo que tiver naquelas condições e cumpridos os afastamentos, etc., pode prestar. O ministro Fux fez questão de comprovar que esse afastamento seria possível porque haveria maior possibilidade de ter mais pessoas habilitadas a prestar o serviço e haveria concorrência. Por isso é que eu digo, presidente, que esta é uma escolha de modelo de administração que está sendo feita com a interpretação de normas infraconstitucionais a partir do que se põe na Constituição. Porque o que eu tenho que levar em consideração não é o mercado, que eu não sei nem quem é essa mão invisível, mas que volta e meia, não apenas aperta a mão do Estado, mas muitas vezes aperta a garganta do cidadão não prestando o serviço adequado. Eu não tenho nenhuma dúvida que para algumas localidades, haverá, inclusive, muito lucrativamente a possibilidade da prestação. Mas nós não podemos perder de vista que o que se busca é a melhor prestação do serviço público para o público. O princípio da eficiência há de se contar considerando o bem-estar das pessoas. E isto vai ser feito quanto mais se tiver a possibilidade de se dar acesso, cumprindo as normas de licitação, e, neste caso, nós podemos perfeitamente mudar modelos de licitação sem perda da obrigatoriedade de se dar cumprimento. A Constituição estabelece que, para contratos administrativos de qualquer natureza, se precisa de ter a licitação prévia, que é a escolha dessa chave, entrando no recinto, qual é o comportamento, o que se tem naquele compartimento é que muda, autorização, permissão ou concessão. Não é o que se tem aqui neste caso. Neste caso, o que se teve foi uma ampliação da possibilidade de se prestarem os serviços para que os, aspas, habilitados, ou os que se acham habilitados, possam comparecer sem maiores peias. Esse modelo mercadológico de administração pública não é o que se acolhe no direito administrativo. Ele já chega quase a ser um direito empresarial, eventualmente prestador de serviço público. O que não se tem nem quando nós temos saúde e educação, dou o exemplo da saúde, nós tanto julgamos isso, o ministro Lewandowski tanto falou disso nos casos da Covid, quer dizer, agora se fala até que a hotelaria do hospital tal é ótimo, que me consta o hospital é lugar para se ter como objetivo a saúde. Hotelaria, eu tenho só minha pousadinha lá em casa e prefiro ter saúde e não precisar dela. Mas, seja o particular, seja o público, o que nós precisamos é de levar em consideração a qualidade do serviço e, portanto, a demanda do cidadão. Esta é a razão pela qual considero que, no caso de transporte, muito mais, que põe em risco as pessoas, que precisa de ser prestado em todos os lugares. Não tenho dúvida que deve haver pessoas qualificadas nessas agências, que também foi um dos pontos enfatizados pelo ministro Luiz Fux. Eu não tenho a mesma opinião como cidadã. Como juíza, está criada, inclusive, algumas constitucionalmente previstas. As agências reguladoras de serviços que foram introduzidas no modelo brasileiro, que não as tinha, isso é modelo norte-americano. Nós tínhamos as autarquias, precisou do Supremo vir dizer em julgamentos que as agências eram autarquias especiais. Se eram autarquias, nosso modelo era de autarquia, tinha-se um controle muito maior, e eu não tenho realmente, não sei, elas hoje estabelecem normas, como algumas dessas que estão aqui, tem uma preocupação que não é o que se contém neste processo, presidente, sobre, inclusive, o conhecimento da cidadania sobre essas agências. Elas expedem normas que tocam a vida de todos nós e eu não tenho ideia de quem são essas pessoas que estabelecem essas normas. Quer dizer, não tenho ideia, não conheço. A gente se submete a uma lei e sabe que há 503 deputados que foram eleitos para isso, 81 senadores fazendo isso. E quem compõe as agências? E como se estabelece a qualificação de cada um? E como que é feita? E qual a atribuição de cada um deles? Então, este modelo de agência que foi introduzido desde a década de 90 também foi uma inflexão no modelo de administração pública que tinha sido pensado constitucionalmente. Eu não tenho nenhuma dúvida
quanto à validade constitucional de todas elas e acredito na qualificação, no compromisso que elas têm e tantas vezes demonstrou, como o ministro Fux lembrou aqui no caso da Anvisa, no processo de pandemia. Porém, até mesmo isso precisamos de ter quando se tem, de um lado, uma autorização, sem licitação e com agências que expedem normas infralegais e que não é do conhecimento do cidadão brasileiro. Quem compõe, como compõe, que condições que são feitas e quais são as normas e o peso dessas normas. Eu não quero imaginar, e espero que nunca aconteça, presidente, que nós voltemos a ter um Estado patrimonialista de entidades e órgãos administrativos que se convertem em novas capitanias administrativas, porque não é isso o Brasil, não se presta a ser e não é esse o modelo que está na Constituição. Os princípios do artigo 37, que foram enfatizados em todos os votos, dizem respeito a uma qualidade de administração voltada para uma cidadania plena e igual. E por isso é que eu acho que a desregulamentação, a vagueza de conceitos que são utilizados em várias dessas normas que nós aqui verificamos, leva cada vez mais não a uma liberdade de competição, mas, insisto, numa ausência de controle sobre o processo de escolha para aquele que vai prestar o serviço. E nunca se disse, nem antes da Lei 8666, que o serviço mais vantajoso para a administração seria o mais barato, porque o mais barato levava à compra de carteiras para escolas que deixavam em desvalia os estudantes no meio do semestre, pela má qualidade. E, para isso, é preciso que a gente tenha exatamente mais rigor na escolha que precede a contratação e maior controle no desempenho destes contratos e na prestação do serviço. Mas tudo isso para dizer que o que eu acho que a Constituição estabelece, a minha leitura constitucional é que a licitação é obrigatória, pode ser para autorização, permissão ou concessão. Neste caso, foi excluída a necessidade da licitação e eu não acho que licitação seja uma burocratização do serviço público. Acho que é uma escolha de modelo de administração voltada a uma estatização cada vez maior neste sentido, de ter uma escolha direcionada de maneira impessoal, moral, pública, de tal maneira que, ao se contratar ou ao se autorizar, como é o caso, que se autorize quem é do conhecimento e passou por este processo, que pode ser, como eu disse, procedimentos mudam. O procedimento do processo licitatório na concessão, o processo é o que se faz e o procedimento é como se faz. O como pode mudar, pode ser mais simplificado ou não. O que eu não acho que se possa é eliminar a necessidade que aqui acabou acontecendo e, por essa razão, como eu disse, fazendo a juntada do meu voto escrito e com todas as vênias ao eminente ministro relator, eu estou conhecendo parcialmente das ações e julgando-as procedentes nos termos do voto do ministro, inaugurado pelo ministro Edson Fachin, e é como voto, senhora presidente, agradecendo a enorme gentileza de Vossa Excelência de, sabendo da minha impossibilidade, ter me permitido votar. Muito obrigada. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Concedo a palavra ao ministro Fux. Senhora presidente, eu serei muito breve, porque eu tenho um imenso respeito pelas opiniões e as colocações da ministra Carmen Lúcia, na medida que se trata de uma emérita professora de Direito Administrativo. Agora, porque eu não tive oportunidade, só vou fazer essa introjeção rápida, eu não tive oportunidade de distribuir a Sua Excelência no último julgamento aquela complementação do voto. Então, eu só destaquei naquela oportunidade que até citei um pouco, incidisse, o professor Ronald Working, sobre Freedom's Law, onde ele ressalta o que a doutrina brasileira também, citei o professor Barroso, no sentido de que, onde há princípios, eles não superam as regras. E a regra não é legal, é uma regra constitucional. O artigo 21, inciso 12, a linha E passou a permitir. Então, eu dei o prestígio que a Constituição merece e não vi ali desarmonia constitucional. Por isso que eu disse que não podia ser lido em tiras. E só para também, que eu sei que é do seu agrado, esse professor, eu, no item da inexistência do processo licitatório prévia habilitação dos operadores para o regime de autorização, não pressupõe inexistência de critérios
E agora, de escolha, eu citei aqui o parecer e o voto do ministro relator Antônio Anastasia, quando o TCU deliberou sobre essa matéria. Então, nós temos só dissensos respeitosos. Claro, nós divergimos, não brigamos, mas o que eu expus, ministro Fux, se a presidente me permite, é exatamente esta compreensão de que, para mim, a licitação é obrigatória nos termos que a Constituição estabelece para todos. A Constituição introduziu a possibilidade, por emenda, da autorização, que antes era um ato precário, que equivalia quase a isso, a um credenciamento, que é o que se tem aqui. Todo mundo que tiver condições de se habilitar e disser que... Então, precisa. Então, eu afastei o que é o geral e eu tenho até dúvidas, embora a doutrina brasileira toda reconheça a licitação como princípio, eu acho que ela é um processo para cumprir os princípios do artigo 37. E, se for princípio, menos ainda, porque é exatamente o que o Ronald Dworkin afirma. Princípio, nós interpretamos e aplicamos. A regra é binária, sim ou não, ou pode ser, neste caso é, e Vossa Excelência concluiu que, tendo havido a alteração, afasta-se, neste caso, a possibilidade, portanto, a norma é válida. Eu acho que ela não se enquadra porque há um sistema, exatamente como o ministro Aires Grau cansou de repetir e descrever, que nós aqui citamos algumas vezes, a Constituição não se interpreta inteira, se é sistema, o princípio tem que iluminar todas as regras e levar à interpretação. Daí o nosso, como eu disse, dissenso, mas nenhum conflito, que nós dois não conflitamos. Talvez só em música, de vez em quando. Obrigada, ministra Carmen, obrigada, ministro Fux. Cabe-me votar. O assunto foi muitíssimo bem debatido, as posições são todas extremamente respeitáveis, mas eu vou me eximir de expor o meu voto, porque nós temos ainda que dar continuidade aos demais julgamentos. E porque, de fato, a matéria foi exaurida a partir de um voto brilhantíssimo do ministro Fux, né, uma divergência não menos brilhante, aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin e pelos votos todos que se seguiram. E depois, é importante dizer, de excelentes sustentações orais que mais ainda contribuíram, eu cumprimento todos os advogados e advogadas que as produziram, né, e que nos permitiram ainda uma reflexão maior. Mas eu também tenho uma visão mais ortodoxa do direito administrativo. Eu entendo indispensável a licitação à luz da Constituição, e a ministra Carmen Lúcia é a minha administrativista predileta. Entendeu? Na linha, então, do ministro, da divergência aberta pelo ministro Fachin, seguida pelo ministro Lewandowski e agora pela ministra Carmen, eu me lanço vencida e proclamo o resultado, não sem antes renovar os meus cumprimentos ao eminente relator e aos todos os votos brilhantes que o acompanharam. Proclamo, com relação à ADI 5549, que ela foi conhecida integralmente e julgada improcedente por maioria, nos termos do voto do eminente relator e com o obter dictum relativo ao entendimento de que o Poder Executivo e a ANTT devem providenciar as formalidades complementares introjetadas no acórdão do Tribunal de Contas da União e na Lei 14.298, de 22. E vencidos os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Rosa Weber, que conheciam integralmente da ação e julgavam improcedente o pedido. A rigor, nós somos vencidos em parte, porque no conhecimento nós acompanhamos o eminente relator. E quanto à ADI 6270, o conhecimento pelo relator e por todos nós é parcial e, na parte conhecida, a maioria julga improcedente o pedido, com o mesmo obter dictum e os mesmos vencidos ministro Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, presidente, que na parte conhecida julgavam procedente o pedido. Encerrado o julgamento, agradeço a todos e, desde logo,
apregou para também continuidade o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5070, procedente de São Paulo, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, e relativa às ODS 8 e à ODS 16. Na sentada anterior, nós tivemos a leitura do relatório e a realização das sustentações orais. O ministro Toffoli até adiantou o resultado, mas o voto será proferido nesta assentada e Vossa Excelência, ministro Toffoli, está com a palavra para tanto. Muito boa tarde, senhora presidente, ministra Rosa Weber, senhora ministra Carmen Lúcia, querido vice-decano, ministro Ricardo Lewandowski, quem faço uma saudação especial hoje, meu professor de ontem, de hoje, de sempre, porque eu vou ficar algumas semanas no virtual, então não sabemos o dia. O dia D. Longe dos olhos, perto do coração. Mas, se por acaso não estiver aqui, estarei no virtual, obviamente, mas pessoalmente queria deixar esse registro da minha admiração, da minha alegria de ter tido a honra e o orgulho de estar ao seu lado e, nesses últimos anos, sempre ao lado, literalmente, mesmo aqui, às vezes, na turma. Então, eu faço esse registro, embora eu ainda pense na possibilidade da PEC dos 80 anos. Não é uma má ideia. Mas queria cumprimentar também os eminentes colegas, ministro André, ministro Alexandre, ministro Nunes Marques, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Fachin, ministro Fux, ministro Gilmar Mendes, procurador-geral da República, Augusto Aras, os advogados, especialmente os que falaram nesse processo, Dr. Paulo Henrique Florencio, procurador do Estado de São Paulo, pela Defensoria Pública, Dr. Fernando Rodolfo Moris, pelo Zami Sicuri, Dr. Renato Vieira e também Dr. Guilherme Carnelos. Todos que nos acompanham, senhoras e senhores servidores e imprensa. Senhora presidente, eu vou procurar resumir o meu voto, que eu já fiz distribuir, juntamente com a data de hoje, também uma complementação a partir de memoriais recebidos. Pois bem, na presente ação direta, discute-se a organização do Poder Judiciário paulista, de modo a conferir maior celeridade e eficiência à análise de requerimentos de concessão de benefícios aos apenados, bem assim ao exame das medidas cautelares e dos pedidos de liberdade provisória afetos a inquérito policiais. Então, aqui nós estamos diante de dois sistemas, o sistema inquisitorial e também o sistema da execução penal. São dois departamentos. É importante registrar que, além da Lei Complementar 1.208 de 2013, as resoluções 617 de 2013 e 687 de 2015 do TJSP também são objeto de impugnação nesta ação direta. O autor afirma haver confronto direto com a Constituição, apesar de as resoluções dependerem diretamente da lei complementar estadual. No entanto, a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de não se admitir o controle concentrado de normas secundárias, editadas com o fim de regulamentar a legislação infra, tais como as resoluções que aqui foram atacadas, pois elas não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal. Cito precedentes, aqui, ministro Barroso, e aí, ainda que elas tenham, digo eu, características de generalidade e abstração, elas não foram dotadas de autonomia nomológica e não podem ser objeto da ação. Nesse sentido, cito a manifestação da AGU pelo não conhecimento, também cito outros precedentes desta Corte e, portanto, digo mais adiante no voto, já estou fazendo um resumo, senhora presidente, mostra-se inviável avançar-se na matéria, porquanto a Constituição da República não pode ser confrontada diretamente com as resoluções, ou melhor, as resoluções não podem ser confrontadas diretamente com a Constituição da República, objeto dessa demanda. Por outro lado, no que se refere ao cerne da questão, relembro que foi promulgada a Lei Complementar 1.208 de 2013 do Estado de São Paulo, na qual foram criados o Departamento Estadual de Execução Criminal
e o Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, com a seguinte redação: artigo 1º. Ficam criados o Departamento Estadual de Execuções Criminais, ao qual serão vinculados as unidades prisionais do Estado e o Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, perante o qual tramitarão os inquéritos policiais. Parágrafo 1º. Os departamentos funcionarão por meio de unidades regionais, a serem instaladas nas 10 sedes administrativas do Tribunal de Justiça, observado o critério de maior volume de processos por ato do órgão especial do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Lei específica disporá sobre a criação de novas unidades ou extinção daquelas criadas por esta lei. Então, faço a leitura aqui da criação, pelo sentido da importância dessa leitura nesse julgamento. Nesse sentido, digo, então, que o autor da ação afirmou haver inconstitucionalidade, pois teria havido a centralização dos serviços penais em apenas 10 comarcas de maior movimento. Já os requeridos Assembleia Legislativa, TJ e Governo do Estado afirmam a necessidade de regionalizar os trabalhos nas comarcas que constituem polos maiores, de maior volume de processos judiciais: Grande São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Pois bem, diante desse cenário, deve-se ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça, em 2008, editou a recomendação de número 20, a fim de priorizar o andamento dos processos de execução penal com maior integração entre os juízes de execução penal, além de promover a regionalização e a especialização das varas de competência de execução penal, levando-se em consideração o local de existência da unidade penitenciária. E aqui eu vou omitir a leitura, porque é uma longa resolução, senhora presidente, e as senhoras e os senhores ministros têm o texto em mãos já adredemente disponibilizado. Mas aqui o que eu registro e destaco é que houve, por parte do Conselho Nacional de Justiça, recomendação desta centralização na área da execução penal. Pois bem, feita a transcrição da citada resolução CNJ, digo, então, que nesse diapasão cumpre salientar que, ao julgar a ação direta 4.414, na qual se discutiu a constitucionalidade de uma lei do Estado de Alagoas que conferiu a uma única vara criminal a competência territorial para atuar em todo aquele Estado contra o crime organizado, o ministro Luiz Fux, relator do feito, consignou em seu voto o seguinte, e aqui vou fazer leitura de trechos da transcrição. Uma premissa deve ser, abro aspas, uma premissa deve ser firmada desde logo. Não há qualquer inconstitucionalidade na criação pelos Estados de varas especializadas em razão de matéria, seja no âmbito civil, seja na seara penal. Trata-se de salutar reserva de competência estadual, pois não haveria melhor forma de adequar a prestação às necessidades, carências e vicissitudes apresentadas em cada região. A transcrição é maior, eu vou ler apenas alguns trechos. Não existe, disse Sua Excelência, um princípio da territorialidade na forma estruturada pela parte demandante, a exigir a limitação da competência da vara criminal a apenas uma comarca. Nem se configura na hipótese malferimento ao princípio do juiz natural, artigo 5º, 53, visto que os critérios de determinação da competência da 17ª Vara Criminal de Alagoas são abstratos e prévios ao cometimento da infração penal. Isso significa que é compatível com a Carta Magna o quanto disposto no caput do artigo 1º da Lei Alagoana. A transcrição no voto é um pouco mais extensa, mas fiz uma leitura de apenas alguns trechos. E digo eu, então, dessa maneira, deve-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já tem o entendimento de que a simples criação de varas especializadas ou com concentração de competência ou competência mais ampla ou mais restrita a um determinado território não afronta o texto da Carta Magna. Com efeito, a possibilidade de especialização de varas com atuação em determinado território é reconhecida de forma pacífica pela Corte, como se pode aprender dos seguintes precedentes. E aí, a partir das folhas 9 do meu voto, eu cito vários desses precedentes até a folha 13.
E no final da folha 13, omitindo a leitura dos precedentes, digo eu: por oportuno, note-se que o fenômeno da especialização pode ser verificado em todas as unidades da Federação, com resultados importantes para o jurisdicionado, tanto em termos de qualidade das decisões proferidas, quanto na celeridade da prestação jurisdicional, sobretudo em áreas sensíveis como a penal. Por outro lado, a segurança jurídica decorre do direcionamento dessas demandas a juízes com conhecimento específico, promovendo uma salutável homogeneidade na aplicação do direito, seja na esfera que for, civil, penal, administrativa. Especificamente sobre o tema, eu cito pertinentes observações do desembargador Antônio Pessoa Cardoso. E aqui também é um longo trecho, senhora presidente, que eu faço transcrição, eu vou destacar o início e o final da transcrição que eu fiz. Abro aspas. Diz desembargador Pessoa Cardoso: a especialização é tendência mundial em todos os segmentos da atividade humana, seja na área privada, seja no setor público, no judiciário, no executivo, nos escritórios de advocacia ou na área médica. Todos buscam maior volume de informações de reconhecimento e de conhecimentos específicos. E, mais adiante, diz, ele vai citando exemplos ocorridos no Rio de Janeiro, juízos agrários que foram criados no Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Pará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e vai descrevendo sobre essas especializações. Também diz que o Ministério Público tem sido mais consciente. No Maranhão tem a Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e por aí segue a sua manifestação, que eu omito a leitura da íntegra da transcrição. Também, na mesma linha, destaco o desembargador César Ciampolini, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a professora da minha faculdade, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutora Paula Forgione, também destacando a importância da especialização judicial no campo do direito empresarial. E aí diz, também vou destacar apenas alguns trechos da transcrição. São Paulo foi pioneiro na especialização do judiciário brasileiro em direito empresarial. A consolidação dos casos comerciais de arbitragem do Estado com maior economia e número de processos do país possibilitou a formação de jurisprudência atenta às dinâmicas de mercado e às suas especificidades. O Judiciário Paulista está fazendo a sua parte, fomentando a segurança jurídica do sistema e revertendo a devida tendência de enxergar as relações empresariais pelas lentes do direito do consumidor. Permite-se aos agentes econômicos conhecerem de antemão as normas que regem sua atividade, melhorando o cálculo dos riscos e custos envolvidos. E por aí segue. Eu fecho, então, a citação, senhora presidente, que é um pouco mais longa, e vou às minhas palavras no voto. No presente caso, o próprio Conselho Nacional de Justiça clamou aos tribunais por celeridade e especialização, com regionalização, indicando a necessidade de medidas no sentido de priorizar o andamento dos processos de execução penal, bem como os inquéritos policiais. Então, desde logo, há, para mim, está devidamente justificada a criação dos órgãos jurisdicionais objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade. E isso também do ponto de vista constitucional, com fundamento nos artigos 96 e 125 da Constituição da República. E aí eu relembro que esta Corte já decidiu que criação de varas especializadas, aqui um pouco de redundância, cito mais exemplos dessas especializações. Mais adiante, já passando da metade do voto, indo ao final, eu digo também que o Supremo já assentou em diversas oportunidades que Estados-membros detêm competência legislativa para dispor sobre a abrangência territorial dos órgãos jurisdicionais situados dentro da sua esfera federativa por tratar-se de matéria pertinente à organização judiciária local. E aqui eu cito, além da já citada ação direta 4414 de relatoria do ministro Luiz Fux, que eu acompanhei Sua Excelência, assim como a Corte, em sua maioria, eu também cito discussões travadas na ação direta 1218 da relatoria do saudoso ministro Maurício Correia, que, salvo engano, é a cadeira que o ministro Fux senta, tendo
na passagem entre eles, o ministro Eros Grau. O Eros, e antes do Eros Grau, o ministro Maurício Correia. Um grande amigo também. Uma pessoa extremamente querida e importante na história da redemocratização brasileira. Cito aqui, então, o precedente de Maurício, não vou fazer a leitura, mas faço esse registro querido desse saudoso jurista brasileiro. Pois bem, no que diz respeito à criação e abrangência territorial dos órgãos jurisdicionais objeto da presente ação, não vejo nenhuma inconstitucionalidade. E aí eu vou justificar. As medidas adotadas pelo TJ de São Paulo mostram-se consentâneas com a jurisprudência citada da Corte, também com os reclamos do Conselho Nacional de Justiça e suas orientações. E digo que outro ponto questionado pelo autor e que merece detida reflexão é a forma como a lei impugnada designa magistrados para atuarem nos referidos órgãos judiciais. E aqui eu vou pedir licença para um pouco mais de extensão na leitura do voto. Como ponto de partida para o exame da questão, reproduzo o fragmento da norma em que se questiona exatamente a forma de designação. Trata-se do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar Paulista. Diz ele: o Conselho Superior da Magistratura designará os juízes que atuarão no Departamento Estadual de Execuções Criminais e no Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, bem como o corregedor permanente de presídios em cada unidade regional e o corregedor permanente da Polícia Judiciária mediante inscrição dos juízes interessados, observado o histórico profissional. Fecho aspas. Digo, então, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, como é do conhecimento geral, esta Corte também já decidiu que são inconstitucionais normas estaduais que atribuam aos órgãos de cúpula do Judiciário a indicação de juízes para prestarem jurisdição em varas especializadas. Uma coisa é a criação, outra a indicação. E 2, que estabeleçam prazo para a ocupação da titularidade de uma determinada vara, por afronta, evidentemente, ao princípio da inamovibilidade. E aqui também volto a citar a já multicitada ação direta 4414 do ministro Luiz Fux. Aí vou pedir licença à Sua Excelência para não fazer a leitura do alongado trecho de 3 páginas que cita do voto de Sua Excelência, que é de conhecimento de toda a Corte. E lá já as folhas 23 do voto, então volto a dizer em minhas palavras: transportadas as premissas do voto do ministro Luiz Fux, naquela ADIM 4414, no seu magnífico voto acima reproduzido para o caso em debate, deve-se realizar desde logo uma distinção. O tribunal goza de plena autonomia para designar juízes substitutos. Não há como tirar do tribunal a possibilidade de designar juízes substitutos. Que, evidentemente, nas hipóteses, assim como os juízes auxiliares e substitutos nas hipóteses de licença, de algum tipo de impossibilidade ou de ausência do titular, férias, etc., o tribunal tem que designar quem vai responder, seja como juiz substituto, seja como juiz auxiliares. E também por acúmulo de serviço. Nesse sentido, eu cito aqui agora aquilo que foi proferido no voto condutor do MS 33.078, do querido professor ministro Ricardo Lewandowski, cujo objeto girou em torno de uma pretensa, porém inexistente, inamovibilidade de juízes auxiliares da capital dentro do território da cidade de São Paulo. Situação diversa, vedada pela jurisprudência acima referida, é a indicação de juízes para atuarem nos órgãos judiciais objeto da demanda pelo Conselho Superior da Magistratura Paulista, mediante inscrição, observado o histórico profissional, que é o que dispõe a atacada aqui, lei complementar em seu parágrafo 3º do seu artigo 1º. Uma vez que isso está em desacordo com as regras constitucionais que regem o acesso de magistrados aos órgãos judiciais, afrontando o 93 da Constituição.
Note-se que a referida sistemática se contrapõe à própria lógica da criação destes órgãos judiciais especializados, na esteira do que é recomendado pelo CNJ, uma vez que se reclama a atuação permanente de juízes vocacionados, que deverão acumular conhecimento ao longo do tempo para o aperfeiçoamento da atividade judicante, bem como realizar o planejamento e a coordenação dos serviços judiciários de modo contínuo e não com interrupção bienal. Reafirmo que não se está a dizer que juízes substitutos, reafirmo que não estou a dizer que juízes substitutos ou auxiliares não possam ser designados para que seja possível cobrir ausências legais dos titulares, ou mesmo dotar as referidas varas de estrutura adequada para garantir a devida prestação jurisdicional de maneira contínua e célere. Da mesma forma, não se trata de impedir que juízes titulares de outras varas cumulem as funções inerentes aos órgãos judiciais em apreço, de forma transitória, em razão das já mencionadas ausências de juízes titulares. Obviamente, se ninguém se direcionar a essas varas, haverá de se ter designação de juízes titulares de maneira cumulativa com outras funções que já existem. O que eu digo é que, daquilo que estudei, da jurisprudência e dos precedentes dessa Suprema Corte, o que ela desaconselha é a indicação de juízes fora das hipóteses de concurso e com mandato para atuar nos referidos órgãos jurisdicionais por meio de processo seletivo, conduzido pelo Conselho Superior da Magistratura. E, a propósito desse tema, colho do parecer da Procuradoria-Geral da República, e aí transcrevo o trecho do parecer que consta do meu voto, além de citar os artigos 30, 31 e 45 da Lei Orgânica da Magistratura, bem como, mais adiante, os artigos 73, 74, 75, 76. Mas, ao final, cito lições do eminente jurista, também professor emérito da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, José Afonso da Silva, que também vou omitir a leitura nesse momento. E digo, então, como se verifica, em minhas palavras agora, a inamovibilidade é uma garantia para assegurar a independência e imparcialidade do próprio Poder Judiciário em seu conjunto, de maneira que alcança aqueles juízes indicados para os órgãos jurisdicionais, objeto da presente demanda. Outra não poderia ser a conclusão, a meu ver, com as devidas vênias de eventuais discordâncias, porquanto as garantias constitucionais do juiz buscam viabilizar julgamentos independentes sem nenhuma sujeição a escusas, vicissitudes sociais, econômicas e políticas. E aqui é fato, e não desconheço, e penso que isso será colocado nos debates, as questões relativas à delicadeza desse trabalho, desses juízes que enfrentam crimes organizados terríveis que, infelizmente, existem em nosso país e existem no estado de São Paulo. Então, é evidente que há que se ter também, como houve naquela decisão do estado de Alagoas, que havia essa perspectiva, uma certa ponderação do ponto de vista da análise técnica constitucional fria para uma análise da realidade e da realidade pragmática que enfrentamos. Pois bem, se há as garantias do juiz natural, sem dúvida nenhuma há as garantias da inamovibilidade, para a estabilização do sistema carcerário com rotinas específicas, além de proporcionar expedientes igualmente seguros ao bom andamento dos inquéritos policiais, tudo por meio de uma atuação firme e independente dos magistrados responsáveis por esses órgãos judiciais, nós não desconhecemos. Esse raciocínio torna-se ainda mais consistente quando se constata que os órgãos jurisdicionais objeto da presente demanda não são transitórios, nem representam esforços concentrados, como ocorreu nos mutirões carcerários, tão bem idealizados no passado pelo ministro decano Gilmar Mendes, para conter situação de colapso absoluto do sistema carcerário por ele vivenciada na época, e que depois teve continuidade pelos seus sucessores, com o aprimoramento de tantas outras questões, na gestão do ministro Lewandowski, as audiências de custódia, na gestão da ministra Carmen Lúcia e por aí adiante. Pois bem, eu continuo no meu voto, dizendo mais à frente, também pulando algumas partes, que o Tribunal de Justiça de São Paulo poderá, sim, e aqui eu destaco da importância da delicadeza do sistema de enfrentamento ao crime organizado, que o Estado de São Paulo poderá, sim, designar juízes temporários para compor os órgãos objetos da
demanda durante o prazo referido, enquanto não providos definitivamente os referidos cargos, de acordo com o dimensionamento e a composição que vier a ser estabelecida pelo tribunal local, respeitando-se, portanto, a sua autonomia. Na data de hoje, eu fiz chegar aos gabinetes de Vossa Excelência, a partir de memoriais recebidos por parte do Tribunal de Justiça, complementação de votos. De maneira geral, digo então, a eficiência na implantação do DECRIM pode ser constatada a partir da significativa redução do tempo de análise dos benefícios da população carcerária do Estado de São Paulo. Aqui o destaque para a celeridade que o DECRIM trouxe para a análise dos benefícios e dos pedidos dos presos. De acordo com informações oficiais transmitidas pelo TJSP e mencionadas da tribuna deste Supremo Tribunal Federal pelo diligente procurador do Estado que realizou a sustentação oral, o tempo médio que em 2014, ano da implementação do DECRIM, correspondia a 9 meses, foi reduzido a 14 dias. Além disso, houve redução de 7% da população carcerária no período. Evidentemente que isso em razão de análises mais céleres, dando a liberdade no tempo certo. De 212 mil para aproximadamente 197 mil, de acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária, isso no mês de março de 2023, que são os dados. Destaco ainda que o prazo médio de julgamento de benefícios prisionais nos processos em tramitação nas unidades regionais do DECRIM passou a ser de apenas 14 dias entre o protocolo do pedido e a decisão judicial. Da mesma forma, o tempo médio de decisão a partir da juntada do laudo de exame criminológico diminuiu para 15 dias. São, portanto, dados objetivos que demonstram benefícios auferidos para exatamente os jurisdicionados a partir da implementação do DECRIM, o que repercute em todo o sistema prisional, de maneira a evitar, sem dúvida nenhuma, e isso evita manifestações de motins, de rebeliões que eram causados pela demora na apreciação de benefícios e na tramitação das execuções. Também cumpre salientar que os cartórios do DECRIM seguem rígido padrão de trabalho, com especialização de servidores, tratamento das questões de processos em grupos, garantindo maior celeridade na tramitação, bem como, em caso de eventual transferência de estabelecimento de uma base territorial para outra, o processo seja redistribuído com celeridade, retomando-se de imediato o curso da execução, uma vez que os procedimentos são uniformes. Por fim, registre-se que o fato de o DECRIM ser regionalizado também diminui a frequência de transferência de processos entre unidades judiciárias, pois o processo só migra de uma unidade para outra se o preso sair da base territorial respectiva, diferente do que ocorreria se fosse por varas, que sempre haveria, com a alteração da respectiva comarca, a necessidade de redistribuição do feito. Pois bem, quanto ao acesso ao Poder Judiciário, destaco que, em termos de estrutura, deve salientar que são 10 unidades regionais do DECRIM, uma em cada sede de região administrativa judiciária, bem que as referidas unidades são dotadas de competência para processos de execução criminal digitais ou digitalizados de presos em regime fechado e semiaberto. Por outro lado, as varas com competência, e aqui é uma informação importante que trouxe o Tribunal de Justiça, que no voto adredemente preparado eu não tinha essa informação, e complemento na data de hoje, as varas com competência em execução criminal, especializadas ou cumulativas, a depender do tamanho de cada comarca, que estão espalhadas por todo o território de São Paulo, são competentes, sim, continuam competentes, para processar e julgar processos de execução criminal físicos, os físicos, de presos em regime fechado ou semiaberto. Houve destaques aqui da tribuna, eminentes manifestações que nos fazem refletir, sem dúvida nenhuma, da possibilidade do acesso e da garantia do direito de defesa dos apenados, que não é pelo fato de terem cometido um delito e terem sido condenados que deixam de ter a dignidade de ser humano e estão a cumprir com a sua dívida com a justiça e com a sociedade. Mas, nesses casos em que os autos são físicos, eles continuam
na respectiva localidade, exatamente porque, se o seu defensor está naquele local, ele tem o devido acesso, ou seja, não vai para a centralização ocorrida nesses 10 departamentos. Pois bem, e essas referidas varas respectivas são responsáveis pelos processos digitais ou físicos do regime aberto. O regime aberto não é centralizado. O regime aberto, quem está condenado ao regime aberto, seja o processo físico, seja o projeto digital, ele continua na respectiva comarca. Também os casos de livramento condicional, penas restritivas de direito, suspensão da execução da pena, sursis, medida de segurança de tratamento ambulatorial e acordos de não persecução penal. Penso que essa informação é muito importante para trazer aos eminentes colegas, que foi o que agregou o Tribunal de Justiça entre a sessão passada e o dia de hoje. Nesse sentido, portanto, deve-se ressaltar que os presos em regime aberto ou aqueles que estão em gozo de benefício são atendidos diretamente nas suas respectivas varas, que estão capilarizadas, por óbvio, em todo o Estado, não havendo em relação a estes casos nenhum impacto em termos de acesso à justiça a partir das instalações do DECRIM. E, portanto, senhora presidente, diante de todo o exposto, voto no sentido de dar apenas parcial procedência à ação direta, conhecendo-a em parte, porque não conheço em relação às resoluções, declarando a nulidade com redução de texto do dispositivo da Lei Complementar Estadual de São Paulo, número 1208/2012, que é o parágrafo 3º de seu artigo 1º, que vou omitir a leitura que já a fiz. Voto ainda pela modulação dos efeitos temporais da presente decisão, a fim de que ela produza efeitos apenas após o transcurso do prazo de 24 meses, contados a partir da publicação da ata desse julgamento, na forma do artigo 27 da Lei 9868 de 1999. É como voto, senhora presidente, agradecendo a atenção de todos. Agradeço ao ministro Dias Toffoli e passo a colher os votos. Presidente, Pois não, ministro Luiz Roberto? eu não vou votar, evidentemente, eu só gostaria de fazer uma observação para reflexão, inclusive do relator, e, eventualmente, incluir como óbito interdicto. É que Sua Excelência, por fundadas razões doutrinárias, não conheceu da ação direta contra a resolução, ato normativo secundário. Porém, a resolução tem um dispositivo, e é esse o ponto que eu queria atacar, que é o artigo 5º, parágrafo 2º, que diz assim: cessará a designação antes do término do biênio previsto no caput, a pedido do próprio juiz, está tudo bem, ou por motivo de relevante interesse público a critério do Conselho Superior da Magistratura. E aí, pela mesma lógica adotada pelo eminente relator, se não pode discricionariedade para nomear, em nome da inamovibilidade, por evidente, também não pode discricionariedade para remover. Então, apenas para nossa reflexão, como nós não estamos, ou a proposta do relator é não conhecer da resolução, apenas no debate e, eventualmente, num óbito interdicto, dizer que não conheceu, mas pela mesma lógica, não tem discricionariedade para indicar, mas também, evidentemente, não tem para destituir. É só essa reflexão, presidente, para amadurecer a ideia e já deixar o eminente relator prevenido para considerar esse ponto. Muito obrigado. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Colho agora o voto do ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, também à eminente ministra Carmen Lúcia, ao eminente relator, a quem antecipo meu reconhecimento pelo brilhante voto trazido, na sua fundamentação, nas justificativas, na explanação, ainda que sintética, que elucida aspectos que ele considera mais relevantes para a nossa consideração em juízo oral, também por sua
retificação de voto, que traz dados e elementos que até então nós não havíamos, de modo mais detido, ao menos eu, considerado. Minha saudação aos eminentes pares, que aqui também se fazem presentes, tanto presencialmente como virtualmente. Eminente Procurador-Geral da República, nobres advogados, advogadas, servidores e servidoras. Eu antecipo que acompanharei Sua Excelência, eminente relator, também na questão do conhecimento parcial, razão pela qual deixo de conhecer as resoluções respectivas. Na questão meritória, assim como o eminente relator, conseguindo o bom precedente que nós temos a partir do julgado na ADI, relatada pelo ministro Luiz Fux, de número 4414, em vários momentos do meu voto faço referência a esse julgado. O ministro Fux chamou-me também a atenção a questão de, não obstante um aumento do número de processos em execução criminal no Estado de São Paulo, nos 10 anos de vigência da lei questionada, ter havido uma redução no tempo e também no quantitativo de presos, o que demonstra que a eficiência judicial esteve bastante presente em consonância até mesmo a diretrizes já estabelecidas pelo CNJ. O ponto de questionamento que eu considero válido quanto à constitucionalidade da Lei Complementar Paulista diz respeito justamente ao processo seletivo, que consideraria um critério do histórico profissional, que considero por demais subjetivo de análise, e nesse ponto, além da questão da objetividade, prejudicariam a própria impessoalidade, a invariância e o critério de previsibilidade e cognoscibilidade do preenchimento dessas unidades regionais, em ofensa, portanto, ao princípio do juiz natural, razão pela qual acompanho integralmente o mérito da decisão, pelo conhecimento, logicamente, parcial, como disse, mas o julgamento de parcial procedência do pedido, no que tange especificamente ao parágrafo 3º do artigo 1º da lei complementar questionada. Assim como Sua Excelência, o eminente relator, acompanho também a modulação temporal de 24 meses e, sem antecipar um juízo definitivo, acho que entendo que a bem levantada questão trazida pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, ela se resolve a partir de um juízo de reflexão daquilo que vier a ser decidido no âmbito desse julgamento, nas normas regulamentares correspondentes, que, na medida dessa extensão do julgamento, deverão ser, logicamente, reeditadas e adaptadas no seu conteúdo. Exatamente nesse sentido foi minha reflexão. É evidente que, uma vez glosando o parágrafo 3º do artigo 1º, se assim entender a maioria, a resolução da parte do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo terá que ser readequada. E é nesse sentido que voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro André Mendonça. Foi o voto do ministro Nunes Marques. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, Augusto Brandão de Aras, senhora secretária da Seção, senhores advogados, senhores servidores, muito boa tarde a todos. Acompanho o eminente relator quanto à admissibilidade, né, e, à luz do que trouxe o ministro Luiz Roberto Barroso, eu compreendi do voto de Sua Excelência, o eminente relator, que, ao momento que ele declara a inconstitucionalidade dessa designação, não teríamos a preocupação em relação à resolução da destituição. A parte que remanesce, porque o parágrafo 3º, e isso eu
eu já adianto que acompanharei integralmente o voto do eminente relator, mas apenas com uma sugestão em relação à parte dispositiva. O parágrafo 3º traz a expressão juízes. E como bem posicionou o relator, dentre esses juízes estão os titulares e os auxiliares. Os juízes titulares, eles não podem ser designados, remanesceria a admissibilidade da resolução, porque se não podem ser designados, não há que se falar em destituição. Mas podem ser designados os juízes auxiliares, e remanesce a parte, aí a preocupação de Sua Excelência, a parte da resolução que pode destituí-los. Então, a preocupação salutar que fica em relação aos juízes auxiliares, mas acompanho o eminente relator quanto à admissibilidade. No mérito, há duas questões em debate. A primeira é saber se a lei estadual pode destacar certas competências das comarcas e agrupá-las em um órgão jurisdicional regional que passa, assim, a ter competência territorial ampla sobre várias comarcas, quanto à matéria destacada. No caso, para medidas judiciais penais anteriores à penal e para medidas judiciais relacionadas à execução penal. A segunda questão constitucional reside em saber se a lei estadual, ao criar o órgão regional acima referido, pode prever um sistema de provimento de funções de juiz por mandato, mediante indicação discricionária do tribunal. Eu aprecio as duas questões. A primeira, quanto à competência territorial e organizacional judiciária, eu não tenho um adendo, eu tenho um voto, eu tentei até me nudenciar, ouvindo também o Judiciário de São Paulo, através de alguns membros, e o meu voto é na mesma esteira e a mesma fundamentação do relator, eu não vou cansar Vossa Excelência. Em relação ao provimento precário de unidade judiciária de primeiro grau, que é a segunda questão constitucional que se enfrenta, que é o problema do provimento de cargos do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, parece-me que a solução legislativa estadual é, ao menos em parte, inconstitucional. A ideia de exercício da magistratura criminal por mandato não foi abonada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4414, acima citada. É certo que há algumas situações em que o magistrado pode exercer funções jurisdicionais por tempo certo, como se dá, por exemplo, no âmbito da Justiça Eleitoral, ou das turmas recursais de juizados especiais e até mesmo nas presidências de tribunais. Mas esses casos decorrem ou da própria Constituição da República ou da legislação federal, nunca de leis estaduais. Recordo também que já existe a possibilidade criada pela Lei 2.694/2012 de processo e julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição para crimes praticados por organizações criminosas. Nesse sistema, os juízes convocados para participar do colegiado fazem apenas para o caso, sem que isso implique ofensa ao juiz natural. Trata-se, na verdade, de uma resposta estatal por meio de lei federal à criminalidade violenta e organizada que muitas vezes ameaça a segurança física do juiz. Nessa linha, parece-me que a criação de mecanismos institucionais ajustáveis às necessidades de cada momento histórico não deve ser sumariamente interditada pela jurisprudência constitucional. As garantias processuais e institucionais do processo e da magistratura devem ser compreendidas dentro da dinâmica do processo histórico, de acordo com as necessidades práticas de cada momento, sem prejuízo, é claro, da preservação da sua essência, que, no caso, o juiz natural é impedir a criação de tribunais de exceção, ou seja, de juízes ad hoc. A lei impugnada não criou juiz ex post facto, nem previu mecanismos viciados de escolha de magistrados. Pelo contrário, foi estruturado um sistema abstrato e posterior aos fatos para a determinação do juiz competente. Então, não me parece que se possa falar aqui em ofensa à garantia do juiz natural. Em relação à inamovibilidade, há de fato um problema na lei impugnada. A Lei Complementar 1208 de 2013 tem apenas um dispositivo sobre a forma de provimento de cargos do juiz do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, que está exatamente no parágrafo 3º do artigo 1º, onde ele diz: o Conselho Superior da Magistratura designará juízes que atuarão no Departamento Estadual de Execução Criminais e no Departamento Estadual de Inquéritos, bem como o corregedor permanente de presídios em cada unidade regional e o corregedor permanente da Polícia Judiciária, mediante inscrição dos juízes interessados, observado o histórico profissional. A Resolução 613 de 2013 do TJ São Paulo, no artigo 5º, extrapolando, a meu ver, o que dispõe a lei, criou a figura do mandato de 2 anos. Ora, se um órgão jurisdicional novo, criado no primeiro grau,
ele precisa ser provido por um ou mais juízes titulares. Seria atípica a existência de um órgão jurisdicional permanente, dotado de competência jurisdicional específica, não ter sequer um juiz titular, tanto mais se não há na Constituição ou mesmo na legislação federal qualquer indício de que se possa conceber tal órgão acéfalo de composição periódica. Por outro lado, não se pode excluir o fato de que apenas um juiz titular pode não dar conta de todo o trabalho a ser desenvolvido nos departamentos criados. Então, me parece que a utilização de juízes auxiliares ao lado do juiz titular do departamento pode ser uma alternativa viável, sobretudo para as unidades maiores ou para situações de substituição do titular, impedimento, férias, licenças, afastamentos em geral. Para ilustrar o que eu digo, trago aqui alguns dados da atual situação do Departamento de Execução Criminal. Na unidade da capital de São Paulo, há hoje um juiz coordenador e 5 juízes auxiliares, mais 3 juízes suplentes. Na unidade de Bauru, há 1 juiz e 5 juízes auxiliares. Nas outras unidades, há sempre um coordenador e 1 ou mais juízes auxiliares. Tanto o juiz coordenador quanto os auxiliares estão sujeitos a designações discricionárias, segundo a lei impugnada. Ora, me parece que, quanto ao coordenador, essa sistemática viola o princípio do juiz natural e a garantia da inamovibilidade, porque o provimento precário de cargo torna frágil a estabilidade do agente no órgão jurisdicional. A unidade judiciária precisa ter ao menos um titular permanente, porque é esse o modelo constitucional dos órgãos jurisdicionais singulares de primeiro grau, a ponto de a Constituição até mesmo indicar o local da residência do juiz titular no inciso 7 do artigo 93. Logo, reputo inconstitucional a indicação temporária e discricionária dos juízes titulares das unidades do Departamento Estadual de Execução Criminal e dos juízes titulares das unidades do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais. Mas não vejo qualquer inconstitucionalidade na designação temporária de juízes auxiliares para esses órgãos, conforme a necessidade do serviço. Em primeiro lugar, porque os juízes que serão designados para as funções de auxílio na execução criminal e no âmbito dos inquéritos deverão, eles mesmos, candidatarem-se a tanto, ou seja, não há remoção forçada para a função. Além disso, o candidato ao exercício da função auxiliar saberá previamente que cumprirá uma função temporária. O retorno do juiz às suas atribuições originais, ao final do tempo de convocação, não pode ser equiparado a uma remoção compulsória. É, sim, um movimento administrativo natural, objetivo e esperado. Muitas funções são exercidas pelos juízes nessas circunstâncias, tais como a de um juiz convocado em tribunal. Não se pode vir nisso uma ofensa à inamovibilidade ao princípio do juiz natural com a devida vênia. Essa Corte tem inúmeros precedentes no sentido de considerar compatível com a Constituição a convocação de juízes de primeiro grau para integrar temporariamente tribunais do segundo grau. Por maioria de razão, o juiz de primeiro grau pode ser convocado para prestar auxílio temporário em uma unidade de primeiro grau, desde que a tanto o próprio magistrado se candidate. Precedente é o extraordinário 597.133, relator ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 17 de novembro de 2010. Logo, estou de pleno acordo com a fundamentação do relator, mas apenas pondero quanto à conclusão, e aí, registrando a profundidade do voto e a forma acertada como foi colocada, inclusive na fundamentação de Sua Excelência, ainda na sessão passada, já fez essa distinção de juízes titulares, juízes auxiliares, e a minha preocupação, mas apenas a título de sugestão, é se não seria melhor, ao expurgarmos do ordenamento jurídico o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei Complementar do Estado de São Paulo, darmos a ele uma interpretação conforme a Constituição. É que o referido dispositivo só é, em parte, inconstitucional, como destacou o eminente relator na fundamentação do seu voto, onde a designação de juízes auxiliares e substitutos pelo Tribunal de Justiça é compatível com a Constituição. Apenas os juízes titulares é que não podem ser designados precariamente, mas sim mediante remoção ou promoção. Deste modo, seria interessante propormos que a leitura do dispositivo considerasse essa peculiaridade. Convém considerar também que a pura e simples declaração de inconstitucionalidade do dispositivo acabaria por deixar um complexo vácuo legislativo sobre o processo de provimento dos cargos de juízes dos citados departamentos. É verdade que o eminente relator, prudentemente, concede um prazo para ajuste na legislação local, com que, aliás, estou de pleno acordo. Mas, insisto, e registro que apenas para fins de sugestão, que creio que podemos manter o dispositivo impugnado em vigor com a leitura adequada,
talvez isso, inclusive, simplifique o processo de acomodação da legislação local à decisão desta Suprema Corte. Por todas essas razões, não conheço da ação quanto à resolução, conheço quanto à impugnação da Lei 1.280 de 2013 para julgar parcialmente procedente, acompanho o relator, mas deixo registrada a minha sugestão de dar interpretação conforme a Constituição, ao artigo 1º, parágrafo 3º da Lei Complementar 1.208 de 2013, de modo a especificar que as unidades do Departamento Estadual de Execução Criminal e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais devem ter um ou mais juízes titulares, os quais deverão ser removidos ou promovidos para tais cargos, segundo os padrões de promoção que se praticam para as titularidades das varas ordinárias da Justiça Local, sem prejuízo da designação temporária de juízes auxiliares ou substitutos pelo Tribunal de Justiça, em caso de necessidade do serviço devidamente justificados. Estou de pleno acordo também quanto à modulação dos efeitos da presente decisão, que apenas deve produzir efeitos depois de transcorrido 24 meses da data da publicação e de julgamento. E, mais uma vez, senhora presidente, elogiando o voto extremamente técnico do relator, registro apenas, a título de sugestão, uma pequena alteração na parte dispositiva como voto. Muito obrigada, ministro Nunes Marques. Eu ouço o ministro Dias Toffoli, que pediu para se manifestar. Senhora presidente, tanto o ministro Luiz Roberto Barroso fez algumas ponderações em relação a um dispositivo da resolução, quanto agora o ministro Nunes Marques faz uma pequena distinção na parte dispositiva. Eu vou refletir sobre isso, mas eu gostaria de ouvir o colegiado. Nós estamos no colegiado, é uma matéria, uma questão técnica, e penso que estarei aberto, eu queria já adiantar que estarei aberto, se for da vontade da maioria, uma solução de um maior ou um menor nível de inconstitucionalidade, eu estarei aberto à discussão. Basicamente, o ministro Nunes Marques, pelo que eu compreendi, ele propõe uma interpretação conforme para que nós excluamos só os titulares. Reservemos aos juízes titulares a garantia da inamovibilidade. Com sua permissão, presidente, pelo que eu compreendi, esse é o entendimento do eminente relator. O voto do relator, ele traz essa distinção, declara essa inconstitucionalidade das varas, mas ressalva, e hoje foi muito bem destacado, que enquanto aos juízes auxiliares não haveria essa inconstitucionalidade. Então, eu estou plenamente de acordo com o voto. A minha sugestão, e apenas a título de sugestão, se a Corte entender de forma contrária, é que as designações de juízes auxiliares e substitutos já têm as suas disciplinas, então a minha preocupação era da lei complementar. E sempre com aquela preocupação também, nós estamos aqui a julgar um caso que reflete em toda a nação brasileira, em todos os 26 estados, em todo o Distrito Federal. Então, também uma preocupação com o todo do nosso Estado federado. E, na verdade, Vossa Excelência propõe uma declaração de nulidade com redução de texto, e o ministro Nunes Marques uma interpretação conforme. Mas estou aberto aí e penso que agora ouviremos uma outra corrente. Vamos lá. Presidente. Pois não, ministro Luiz Roberto. Me permite? Eu não tenho nenhuma divergência, tampouco. Acho que menor ainda do que a do ministro Cássio Nunes Marques. O meu único comentário foi como nós não estamos conhecendo da resolução e ela tem um dispositivo que é claramente incompatível com a tese proposta pelo ministro Dias Toffoli. Qual foi a tese? O fundamento do voto do ministro Dias Toffoli é que o princípio do juízo natural e da inamovibilidade é incompatível com a discricionariedade do Conselho Superior da Magistratura na designação de juízes, o que eu estou de pleno acordo. A resolução diz que o Conselho, esse que não pode designar, pode destituir discricionariamente. E eu acho que aplica-se a mesma lógica. Não pode designar e, menos ainda, pode destituir discricionariamente. Como nós não conhecemos da resolução, por uma razão técnica com a qual eu estou de acordo, meu único comentário foi ou o ministro Dias Toffoli incluir como óbvio ter dito, ou já fica
implicitamente assentado que aquele dispositivo da resolução não pode subsistir. O ministro Dias Toffoli comentou há pouco que entende que, caindo o dispositivo legal, a resolução precisa ser refeita. Mas é que, nessa parte, a resolução não regulamentou o dispositivo legal. Ela inovou, criando uma possibilidade de destituição que não estava na lei, de modo que me pareceu bem deixar explicitado, como decorrência do fato de que não pode designar discricionariamente, menos ainda poderá destituir discricionariamente. É só esse ponto, presidente, não há uma divergência, é só uma extensão lógica do que assentou o ministro relator. Como eu adiantei, estarei aberto, se for o caso, até para conhecer, eventualmente, e por arrastamento, declarar esse dispositivo. Vamos ver os debates. Da mesma forma, ministro Toffoli, eu já adiantei que acompanho Vossa Excelência. É apenas uma sugestão da redação. De antemão, já estou acompanhando Vossa Excelência, mas se a maioria entender dessa forma, assim a consagraremos. Obrigada, ministro Nunes Marques. Faltam 7 minutos, ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência escolhe vota agora ou vota depois do intervalo? Presidente, eu não falarei em 7 minutos, uns 15 minutos, 27 eu não falarei. Vamos ouvir? Porque eu tenho algumas audiências, mas tipo de 15 minutos não teria problema, só não sabia a extensão do voto de Vossa Excelência. Não, eu vou resumir, eu já adianto que eu vou divergir. Não resuma, o tema é importante. Eu já adianto que eu vou divergir do eminente relator, já havia conversado com ele. Veja, qual a situação aqui do DIPO e do DECRIM? E que, na verdade, a lei complementar, ela veio, digamos assim, legalizar algo que havia sido criado lá atrás por resolução. O DIPO, o Departamento de Inquéritos Policiais, ele existe desde 1985. E até nas próprias informações do Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda à época o presidente era o desembargador José Renato Nalini, coloca exatamente que o Departamento de Inquéritos Policiais, desde 1985, atua na capital como juiz de garantias. O DIPO, desde 85, é o juiz de garantias da capital, São Paulo. Como funciona, e a partir da lei complementar, como funciona? Distribuído o inquérito, esse inquérito imediatamente é distribuído e vinculado a uma das varas criminais, São Paulo, que já está preventa para o recebimento da denúncia, para análise e para ação, mas toda a parte de instrução criminal, pré-processual, prisões, buscas e apreensões e interceptações telefônicas, todas essas diligências são realizadas por esses juízes. Um juiz coordenador e hoje são 12 auxiliares. Até para reflexão, não existe cargo no DIPO de juiz, não existe cargo no DIPO, no DECRIM de juiz. Então, eventualmente, parece que vai ser o que a maioria do plenário vai decidir, temos que tomar cuidado, porque o prazo deve, inclusive, estabelecer a necessidade de criação de cargo. Por que isso? Porque são anexos, como tradicionalmente a Lei de Organização Judiciária previa em São Paulo e nos outros estados, o anexo da Corregedoria da Polícia, o tribunal poder escolher uma das varas, geralmente a primeira vara no interior é Corregedoria da Polícia e júri. O anexo de execuções penais é um anexo que se soma por resolução do presidência do tribunal a determinada vara. Não existe cargo a ser disputado. Existem funções a serem acumuladas com o cargo do titular. Isso começou, como eu disse, em 85 com o DIPO, vem a lei, e durante esse período se verificou uma grande dificuldade
em relação à execução penal, principalmente, eu trouxe até uma mapa, são 10 regiões, essa região de Prudente é a mais difícil, porque a maioria dos presídios está lá, e houve o assassinato do juiz Machado por uma organização criminosa, e se verificou a necessidade de concentração por região por 2 motivos. Primeiro, para maior segurança dos próprios magistrados. E segundo, para uma uniformização das decisões, a igualdade nas decisões, porque a desigualdade das decisões acabava gerando muitas rebeliões. O juiz de uma comarca decidia de uma forma, o outro de outra, de execuções, os 2 presos no mesmo presídio. Então, obviamente, isso acabava gerando, não importa qual decisão eventualmente estivesse melhor, mas a situação era idêntica dos presos, isso acabava gerando um prejuízo. Foram aproveitadas as 10 regiões administrativas judiciárias para a criação dos DIPOS e dos DECRIMs. Nenhum DIPO foi instalado ainda no interior, só existe o DIPO da capital. Depois veio a lei do juiz de garantias, o Estado de São Paulo está aguardando, porque aí o DIPO, a criação dos DIPOS, na verdade, será a criação do juiz de garantias, aí sim a necessidade da criação de cargos. E se criou o DECRIM. Uma descentralização, uma regionalização, esse é o primeiro argumento, nisso estou totalmente de acordo com o eminente ministro relator Dias Toffoli, em que nada fere nenhum dos princípios processuais, não fere o princípio do juiz natural, porque distribuído hoje um processo de execução, já se sabe qual departamento irá julgar, um dos 10 departamentos. Não há ferimento. A celeridade processual é muito maior, porque desde o início, nos DECRIMs, só processos digitalizados podem ir. Há um argumento nos autos de que a ida e vinda de autos poderia atrasar, só processos digitalizados. Os DECRIMs funcionam com processos digitalizados. E eu disse na sessão passada, e reafirmo e acredito nisso, isso é o futuro. A descentralização, a regionalização, seja na justiça ambiental, na justiça civil ambiental, na justiça e há varas já especializadas empresariais, e seja no crime, seja no combate ao crime na justiça penal. A regionalização é muito importante, porque não é na comarca que os crimes mais graves são praticados, principalmente a criminalidade organizada. Então, a partir disso, a segurança do juiz, o respeito ao princípio da igualdade nas decisões, uma padronização para aqueles que estão no mesmo presídio, sob as mesmas condições, então a aplicação da lei deve ser idêntica. Até o tribunal reformar uma decisão ou outra, isso acarretava uma insegurança muito grande internamente. Vem a lei e cria anexos, não cria cargos, cria anexo de execução, anexo do departamento, ou departamentos com coordenador e a possibilidade de juízes auxiliares a esse coordenador. Então, me parece que nem vou gastar o tempo de todos aqui nessa primeira parte, porque todos, até agora, concordam integralmente com o eminente relator, que essa descentralização, por lei, já fixando esses anexos, esses departamentos, não fere nenhum princípio constitucional. Agora, como prover esses anexos? Esses departamentos que são verdadeiros anexos de execução, ou, no caso do DIPO da capital, de inquéritos policiais. Já que não há cargo, vamos abrir, e a legislação e a resolução, para os interessados. E aqui uma outra observação que me parece importante. Todos os juízes, independentemente de entrância, pode ser da entrância inicial, da entrância intermediária ou da entrância final, todos os juízes interessados podem se inscrever.
eles estão se inscrevendo para o quê? Para um novo cargo temporário? Não. Eles mantêm o seu cargo. Então, eu sou o terceiro juiz criminal de São Bernardo do Campo. Eu me inscrevo, eu continuo como terceiro juiz criminal de São Bernardo do Campo, eu me inscrevo para acumular funções do anexo de execuções penais. Eu continuo com o meu cargo, eu não perdi o meu cargo, eu acumulo por uma remoção temporária, cumulativa, para também exercer essas funções. Veja, seria possível, e aqui é a minha grande divergência, ou a minha divergência em relação ao eminente relator e aqueles que o acompanharam, por que não seria possível a legislação estabelecer para o exercício de determinadas funções, previamente já estabelecido, com acesso geral de todos os magistrados e com prazo certo, no caso aqui o mandato de 2 anos? É mais ou menos o que se faz no Superior Tribunal de Justiça, quando se quer um desembargador substituindo um ministro pela vaga. Há uma inscrição, há uma escolha do desembargador, e o desembargador vai prestar essas funções. Ele não é ministro do STJ. Ele não foi indicado pelo presidente da República, ele não foi sabatinado e aprovado pelo Senado Federal. A lei estabelece um mecanismo excepcional, enquanto não houver vaga, temporário, e mais, num determinado momento, ele pode ser devolvido, o desembargador. A Justiça Eleitoral, foi citado aqui, inclusive, pelo ministro Nunes Marques. A Justiça Eleitoral... Aqui você está sendo super didático, esse é um dado importante. Essa lei, ela é da iniciativa do Poder Judiciário? Sim, lei de iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça. De organização judiciária, alterando, inclusive criando os cargos de coordenador. E esse juiz de São Bernardo, ele é titular? Não, ele é titular, no meu exemplo, da terceira vara criminal de São Bernardo. E aí é o anexo, mais ou menos como era. Substituto. Como era antes. Antes, o que poderia fazer? O presidente do tribunal poderia designar o anexo da penitenciária de São Bernardo para a vara dele. Certo. Ministro... E ninguém falava nada, porque era um anexo. Literalmente é o caso da Justiça Eleitoral. O Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral designa, sem perda, conforme o local, da distância da comarca, para exercer aquelas funções, além das dele, e ele recebe, claro... Os juízes eleitorais. Era o segundo exemplo que eu ia dar, a Justiça Eleitoral. O juiz passa por um processo seletivo, diferenciado, porque é o órgão, em São Paulo, por exemplo, é o órgão especial que vota. Mas é um credenciamento. E aí, credenciamento, quem quiser. E aí ele vai para um mandato de 2 anos, possível a renovação. Nesse caso, como se dá, então? E aí, a análise do ferimento ou não ao princípio do juiz natural e inamovibilidade. Não me parece... Eu começo do inverso, inamovibilidade, porque desde o início, todos os juízes que se inscrevem, a lei estabelece isso, sabem que é para um prazo certo. Até porque, se o prazo for ad eternum, haverá uma grande dificuldade para que o juiz queira ser o resto da vida o juiz de execuções penais numa região onde só há criminalidade organizada. Há um rodízio. Mas isso é discricionário. Negativo. Isso não é discricionário. Se nós pegarmos, e essa é a grande diferença de se dizer, não, o presidente do tribunal escolhe quem ele quiser e coloca. Os requisitos para a escolha são absolutamente idênticos, e eu diria mais detalhados dos que os requisitos para promoção ou remoção por merecimento. São os mesmos requisitos. É uma remoção cumulativa, temporária, com absolutamente os mesmos requisitos, como se ele quisesse sair de São Bernardo e se remover para Santo André.
A resolução diz aqui, eu perdi o texto da resolução, a resolução do presidente do tribunal. Um segundinho só. Então, o artigo 1º, parágrafo 3º, diz: mediante inscrição dos juízes interessados, observado o histórico profissional, e daí descreve o que seria, inclusive, tendo preferência, uma pontuação maior, preferência, aquele que já atuou em execuções penais. Então, há requisitos. Mas os requisitos não são totalmente objetivos. Como não são totalmente objetivos, os requisitos para promoção, para remoção, sempre há uma subjetividade. Mas há requisitos. Se inscreve todos aqueles que quiserem, há requisitos, e quem remove, faz essa remoção cumulativa temporária, é o Conselho Superior da Magistratura, o presidente do tribunal, o vice-presidente do tribunal, o corregedor-geral e o presidente de cada uma das seções, da seção criminal, seção de direito público e seção de direito privado. Então, vejam, amanhã, se for criado um cargo, os requisitos serão os mesmos. Se inscreve, a diferença é que nem todos poderão se inscrever, porque aí é por entrância. E por que se coloca todos? Porque pouquíssimos querem. Por isso que se abriu, desde a primeira entrância até a entrância especial, para esses anexos. No momento que for um cargo, vai ter que se definir. E pela estrutura, será entrância especial. E aí só vão poder se inscrever para essa remoção quem for de entrância especial, ou se for uma promoção, da entrância intermediária. Então, se ao invés de um anexo da coordenação provida por um concurso seletivo, cujos requisitos existem, e há um órgão, não é subjetivo de uma pessoa, o Conselho Superior da Magistratura designa, para um mandato de 2 anos, amanhã é cargo. Os mesmos requisitos ficarão e só passará do Conselho Superior para o órgão especial. Então, são órgãos diferentes, mas órgãos da administração superior do Poder Judiciário. Sabe que ficará 2 anos, se inscreve sabendo que ficará 2 anos, não perde o seu cargo e durante 2 anos ele exercerá aquelas funções, seja no DIPO, como eu disse, só um DIPO na capital, por hora, seja nos DECRIMs. Mas a resolução prevê a possibilidade, isso foi levantado pelo ministro Dias Toffoli, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, prevê a possibilidade de, antes do prazo de cessar a designação. Cessada a designação, antes do término do biênio previsto no caput, a pedido do próprio juiz, que acho que ninguém discorda, ou por motivo... E por que ele pode pedir para cessar a designação? Porque ele tem cargo. O cargo dele continua. Aqui é uma função derivada desse anexo de execuções ou anexo de inquéritos policiais. Cessada a designação, antes do término do biênio previsto no caput, a pedido do próprio juiz ou por motivo de relevante interesse público, a critério do Conselho Superior da Magistratura, mediante decisão fundamentada, ouvida previamente a Corregedoria Geral de Justiça. Pergunto eu, essa possibilidade de cessar antes a designação, por motivo de interesse público, primeiro requisito, a critério do Conselho Superior da Magistratura, segundo requisito, o órgão vai deliberar, mediante decisão fundamentada e ainda ouvida a Corregedoria, isso fere, mesmo que fosse uma inamovibilidade temporal? Aí nós vamos à Constituição. O que diz a Constituição para titular de cargo? Não é nem uma designação temporária por 2 anos. O que diz a Constituição para um titular de cargo, qualquer titular de cargo? Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: inamovibilidade,
salvo por motivo de interesse público, mesmo requisito previsto para afastar essa eventual inamovibilidade temporária, na forma do artigo 93, 8º. O que diz o artigo 93, inciso 8º? O ato de remoção ou de disponibilidade de magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. No que colide aqui, eventualmente, essa designação? Vamos dizer, o mesmo juiz está exercendo lá a terceira vara criminal de São Bernardo e essa designação temporária por 2 anos no anexo, aqui seria a primeira região. Esse anexo na primeira região. Vamos dizer que o juiz, por algum motivo, o juiz fere o Estatuto da Magistratura. E o tribunal quer retirá-lo não só dessa designação temporária, mas do cargo também. Quer movê-lo para outro lugar ou disponibilidade. É possível nos 2 casos? É possível. Os 2 requisitos prevêem, os 2 textos normativos prevêem interesse público, prevê decisão fundamentada, talvez aqui tenha faltado ampla defesa, e o órgão é diferente. Lá fala o tribunal, que pode ser o órgão especial, e aqui o Conselho Superior da Magistratura. Porque a inamovibilidade, que é uma das 3 garantias de liberdade da magistratura, e uma garantia importantíssima, ela não é absoluta. E a própria emenda 45, ela relativizou o quórum que era de 2/3, ela diminuiu para a maioria absoluta. Então, é possível que o juiz, durante esse exercício dessa remoção transitória, por 2 anos, onde ele não vai para um outro cargo, ele adquire novas funções. Ele tem o seu cargo e vai exercer novas funções. É possível que, por algum motivo de interesse público, ele tenha que sair. E assim como se prevê uma exceção à inamovibilidade na Constituição, se repetiu essa exceção. O interesse público, o órgão de administração superior, e aqui eu só acrescentaria que a previsão, mediante decisão fundamentada da maioria absoluta, acho que deveria constar ou ser interpretada como maioria absoluta, porque aí é absolutamente idêntico à Constituição. Porque também, senão, 2 anos, eventualmente, o juiz começa a ser investigado por corrupção em relação a alguma organização criminosa. Ele pode até ser afastado do cargo e não pode a designação cessar, desde que siga os mesmos requisitos constitucionais, me parece que não há nenhum problema. Ministro, Vossa Excelência me permite uma parte. Essa questão é realmente muito interessante e demanda mesmo uma reflexão mais aprofundada. Nós que integramos o Sistema Judiciário de São Paulo sabemos que o DIPO é uma organização extremamente exemplar e que tem dado frutos muito importantes, muito relevantes, sobretudo o que diz respeito à dinâmica da circulação dos presos do sistema prisional paulista, sobretudo no que diz respeito à observância dos prazos de promoção de regime. Eu confesso a Vossa Excelência e aos eminentes colegas que fiquei vivamente impressionado pela argumentação vertical do ministro Dias Toffoli, agora no voto que proferiu, e também estou refletindo sobre a argumentação que Vossa Excelência está expondo agora ao plenário. Uma coisa que me preocupa, de certo modo, e agora estou conferindo aqui na LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, a remoção, a rigor, é sempre uma penalidade. Por força do artigo 45, inciso 1º da LOMAN.
Então, pode sim um juiz ser removido por motivo de interesse público, em escrutínio secreto, pelo voto de 2/3 de seus membros, e aí esse artigo seguinte ao 45, 46, remete a um rito muito especial, complexo, que pressupõe a ampla defesa. O que me parece que está ocorrendo neste caso, de esta remoção contra a qual o ministro Toffoli se insurge, que a rigor seria, segundo a Loman, uma penalidade, ela pode ser, digamos assim, aplicada essa remoção ou levada a cabo, tendo em conta algum interesse público relevante ou algum interesse administrativo. Nesse sentido, é que eu quero manifestar a minha perplexidade. Eu quero crer que, tanto na lei complementar quanto na resolução, há uma, digamos assim, uma facilidade excessiva na remoção dos magistrados, incompatível, em tese, com os ditames constitucionais. Essa é a reflexão que eu me permito fazer a Vossa Excelência. Veja, ministro Lewandowski, na verdade, existem duas espécies de remoção. A remoção como sanção e a remoção por interesse público, que foi, inclusive, constitucionalizada em 88. Nesse caso, nem sempre essa remoção por interesse público é uma sanção. Na verdade, por isso que se fala, interesse é público. Há vários casos, mesmo em São Paulo, onde, por exemplo, o juiz se incompatibilizou, sem citar nomes e sem citar comarcas, em virtude de algumas portarias do juiz da infância de uma determinada comarca pequena, ele se incompatibilizou com a sociedade local. Se incompatibilizou totalmente para o interesse público. Aquela incompatibilidade, ele não praticou nenhum ato legal, mas aquela incompatibilidade com a comarca, com o judiciário, isso estaria ferindo o interesse público. Ele foi movido para uma outra comarca sem nenhum sancionamento, não houve sanção. E por isso que a própria Constituição, ela, depois da emenda 45, diminuiu para a maioria absoluta o que era a previsão de 2/3 da Loman e a previsão original da Constituição em 2/3. Mas eu vou... Um outro detalhe que também é importante, e aqui se assemelha muito ao eleitoral. Por que a previsão de 2 anos também? Se, de um lado, no caso do DECRIM, há esse perigo de poucos quererem, por outro lado, principalmente no DIPO, a renovação é importante porque é um cargo extremamente poderoso. Você, numa região toda, no caso da capital, é quem decreta todas as interceptações telefônicas, todas as prisões. É uma concentração de poder que se entende como no eleitoral, em virtude do contato com o mundo político, se entende que a renovação é importante e não a criação de um cargo. Então, são critérios que não me parecem ferir a Constituição. Ministro Fux, desculpa. Não, eu apenas lembrar que há tribunais que fazem remoções antes de iniciar a promoção. Também há, na verdade, eu aqui me penitencio, Vossa Excelência me lembrou, são 3 espécies de remoção. A remoção como deslocamento na carreira, a remoção voluntária, a remoção sanção e a remoção por interesse público, exatamente. Sendo que a remoção sanção só existe para o magistrado, porque remoção no direito administrativo em geral é por necessidade do serviço. Ela não é determinada como sanção de jeito nenhum. Quando, em outros casos que não a magistratura é determinada, é considerado desvio de finalidade e nula. Exatamente. Agradeço o complemento. Então, presidente, não me parece ferir a inamovibilidade, porque mesmo que entendamos que seja uma inamovibilidade temporária, assim como temporário é o mandato de 2 anos, a quebra dessa, entre aspas, inamovibilidade temporária, dessa designação por 2 anos, ela só poderá se dar pelos mesmos requisitos que a inamovibilidade geral se dá. Interesse público, decisão fundamentada, e aqui, como eu disse na minha interpretação, eu completo maioria absoluta e garantida ampla defesa. Não me parece que fere o juiz natural. O juiz natural, a Constituição
tem o inciso 37, o inciso 53 do artigo 5º, tem o seu duplo aspecto. Veda tribunais de exceção, isso não é um tribunal de exceção, porque é um órgão do judiciário criado por lei. Tanto o Departamento de Inquéritos Policiais, quanto o Departamento de Execuções Criminais. E o segundo aspecto do juiz natural é que alguém só pode ser julgado por um juiz pertencente ao judiciário, de acordo com regras objetivas de competência previamente ao fato. Exatamente o que ocorre aqui. Quando for distribuído o inquérito hoje, já se sabe que ele está vinculado a uma vara criminal, mas todas as decisões judiciais proferidas durante o inquérito serão dadas pelo DIPO. Quando se distribui uma execução penal, já se sabe que todas as decisões serão proferidas por um dos departamentos. Então, não me parece também ferir o princípio do juiz natural. Então, presidente, pedindo todas as vênias ao eminente relator. Eu conheço, da mesma forma que Sua Excelência, conheço da ação direta, não conheço da resolução, mas eu julgo improcedente a ação para declarar a constitucionalidade da Lei Complementar Paulista 1208 de 2013. Eu voto, presidente. Senhor presidente, eu vou ser muito rápido nessa intervenção, seria rapidíssimo. Essas ponderações que foram aqui feitas, elas, de alguma maneira, elas têm uma imbricação com um processo que eu vou trazer no prazo regimental. E eu não gostaria de incorrer em nenhuma incoerência, porque pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. Então, eu, independentemente dos colegas que desejarem votar, eu vou pedir a vista regimental, porque eu achei que aqui foram suscitados muitos argumentos que não tinham me passado, tanto pelo ministro Lewandowski quanto pelo ministro Alexandre Moraes, porque isso é algo muito peculiar de São Paulo e, de qualquer maneira, vai continuar funcionando, porque já está funcionando. Sim. Acho que eu não Presidente, gostaria, se me permite, uma rápida observação? Pois não, ministro Luiz Roberto. Eu ouvi com atenção o voto do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes faz uma leitura do dispositivo com dados que lá não estão. De modo que a leitura que Sua Excelência faz do dispositivo, se nós viermos a afirmar que essa é a leitura correta, eu não teria problema. O dispositivo fala: o Conselho da Magistratura designará os juízes que atuarão. Evidentemente, se designará, vírgula, de acordo com os critérios constitucionais adotados para a promoção e também, não está na Constituição, para a remoção a pedido, eu não tenho dificuldade. Porque se os critérios forem os constitucionais, aí cessa a discricionariedade. E mesmo que acrescentem alguns outros critérios, além dos constitucionais, eu também poderia estar de acordo. De modo que é uma leitura ou uma interpretação, conforme que Sua Excelência está dizendo, de que a indicação seguirá, embora não esteja dito ali, o critério constitucional. Se seguir os critérios constitucionais e não tiver discricionariedade, acho que eu e talvez o próprio ministro Toffoli, ninguém vai estar em desacordo. O que nos levou a considerar inválida a norma foi o teor que sugere discricionariedade. Se nós acrescentarmos que são os critérios constitucionais, tanto para a investidura, mesmo sendo anexo ou não cargo, não tem problema, senão basta você mudar a denominação e aí você faz o que quer. Portanto, mesmo que não seja cargo, os critérios têm que ser os constitucionais, tanto para investir quanto para destituir. Se essa for a leitura, aí não temos um problema. Ministro, permite um minuto, Pois presidente. não. Ministro Luiz Roberto, na verdade, aqui não foi uma interpretação conforme, é a resolução 617/2013 do Tribunal de Justiça ao regulamentar a lei. E eu rapidamente faço a leitura. Nós estamos julgando a lei, ministro. Sim, mas a lei... A resolução pode mudar amanhã. A lei só pode ser aplicada mediante a resolução, senão é impossível saber se nós formos... Mas nós temos, a lei só criou... A resolução pode mudar amanhã. Nós temos que pautar como vai ser feita a interpretação da lei. Sim, mas a lei só criou o departamento. Agora, essa resolução, outra, não foi questionada.
nem está em discussão aqui, nem está nos autos. Eu, para falar a verdade, nem conhecia. Não, nos autos está. A resolução 617 diz: juízes de todas as instâncias poderão se inscrever para atuar nas unidades regionais do Departamento Estadual de Execuções Criminais. Aí diz: o Conselho Superior tornará pública a existência de vaga para atuar. No requerimento de inscrição, na verdade, copia o que se exige para promoção e remoção. O juiz declarará que não tem autos conclusos fora do prazo, nem ter dado causa a adiamento injustificado. Considera-se histórico profissional para os fins da designação todos os fatos, informações e atividades relacionadas à vida funcional do juiz, desempenho, produtividade e presteza. Ou seja, tudo aqui é uma cópia do que se exige para promoção e remoção. Mas eu entendo a colocação do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Obviamente, se interpretarmos já para definir que isso é possível, desde que siga, a resolução passaria a fazer parte da interpretação conforme, para que não possa ser alterado. Mas o que eu estou dizendo é que desde 2013 é assim que funciona, exatamente igual às remoções e promoções. Essa era uma observação. E se assim for, ministro Alexandre e ministra Rosa, se a regra for, segue-se os mesmos critérios da Constituição, aí acho que nós deixamos de ter um problema. Acho que é uma questão de reavaliar a situação concreta presente. Eu peço aos queridos colegas que nós continuemos no segundo tempo esse debate, que eu já imaginava que seria interessantíssimo, mas eu tenho 2 audiências com governadores de estado que estão me aguardando desde as 16 horas. Está suspensa a sessão pelo prazo regimental.